Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Eu vou ler aqui a palavra para você entender. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. E o versículo 29 diz assim: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela vai dizer sobre essa ligação que existe entre a cruz de Cristo, a vida de Abraão e as promessas que foram feitas a Abraão. Quando Deus ele chama Abraão de amigo. Quando Deus ele chama Abraão e manda que Abraão saia da sua terra, saia da sua parentela, que ele saia da casa do pai dele e vá para uma terra onde Deus ia mostrar. E Abraão ele está fazendo um ato de fé, ele está crendo naquilo que Deus falou. E isso foi imputado como justiça. Da mesma forma, hoje, quem crê em Jesus tem a fé, porque a gente não viu Jesus sendo crucificado, a gente não viu Jesus carregando o madeiro, mas pela fé nós cremos que ele veio e que ele morreu pelos nossos pecados e que breve ele virá buscar a sua igreja, aonde eu e você faz parte. Mas analisando esta passagem da Bíblia, aonde diz que se nós somos de Cristo, então somos descendentes de Abraão e também somos herdeiros da promessa, a gente precisa analisar quais são as promessas que Deus fez para Abraão. Primeiro ponto, nós temos que se lembrar que nós somos peregrinos nessa terra. Nós não temos morada aqui nessa terra. Nós não temos residência fixa aqui nessa terra. Por quê? Porque nós estamos esperando a terra prometida, nós estamos esperando o paraíso, nós estamos esperando o novo céu e a nova terra. E quem garantiu isso foi o próprio Deus. A mesma promessa que Deus fez a Abraão, Deus fez para nós também. Então nós estamos aguardando a manifestação de Jesus e nós estamos aguardando o dia que ele vai vir buscar e resgatar a sua igreja. Quando ele vier, ele vai estabelecer o seu reino e a nossa vida vai ser completamente mudada. Quando Deus ele fala para Abraão assim, ó, sai da parentela, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, Deus está falando para ele assim: Abraão, se separe do pecado. Sabe o que eu quero dizer? Sabe o que o Espírito Santo quer dizer ao teu coração? Que você também precisa se separar do pecado. Por quê? Porque Deus ele é santo e para nós se aproximarmos de Deus, nós também temos que ser santos. Como assim? Eu sou santo através do sangue de Jesus. Jesus, ele pagou o preço por nós. Ele carregou as maldições lá na cruz. O pecado que estava sobre mim, Jesus carregou. Então o sangue dele me santifica. E se o sangue dele me santifica, eu posso chegar na presença de Deus. E a prosperidade de Deus, irmãos, é uma prosperidade perfeita. A prosperidade de Deus não deixa nada faltar, também não deixa nada sobrando. Deus nos dá o suficiente para vivermos uma vida boa aqui na terra e ainda dar condições para nós ajudarmos os nossos próximos. Essa é a prosperidade do Senhor. Mas quando Deus ele fala para Abraão assim: Abraão, se separa da sua terra, se separa da casa do teu pai, se separa da tua parentela, Deus está dizendo assim para Abraão: Abraão, se separa do mundo, se separa do sistema, se separa do pecado. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que as obras da carne são manifestas. E a relação ali que ele fala assim, ó, e quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Então, o mesmo chamado que Abraão teve para se separar do pecado, é o mesmo chamado que Deus faz hoje para mim e para você, para que nós venha a se separar do pecado, porque as obras da carne são manifestas, que é a prostituição, a ira, idolatria, peleja, inimizade,
falsidade, glutonaria. São pecados que nos afastam da presença do Senhor. E o Senhor, Ele é Espírito e Ele é Santo. Então, qual é o convite de Deus para você nessa noite, nesse dia, nessa hora, nesse momento que você está assistindo o vídeo? É que você se separe do mundo, que você se separe das coisas desse mundo, para que você se santifique no sangue de Jesus, que você lave as suas roupas. E quando Deus ele fala para Abraão assim: Abraão, se separa, sai da casa do teu pai, é a mesma palavra que o Espírito Santo fala ao teu coração. Rompa com o pecado, rompa, se separe do pecado, para de pecar, para de cochear em dois pensamentos. A prosperidade de Deus é a própria presença de Deus, pode ter certeza disso. A prosperidade de Deus é a própria presença do Senhor. Quando você vê Jesus, a presença de Jesus lá no deserto, e quando ele terminou de pregar, tinha uma multidão com fome. Jesus não dispensou ninguém de mão vazia, pelo contrário, ele multiplicou o pão, ele multiplicou os peixes. Quando ele estava em um casamento e tinha acabado o vinho, e o vinho representa a alegria, Jesus foi lá e transformou a água em vinho. Você não precisa orar tanto, você não precisa clamar tanto para que Deus abençoe a tua vida, para que você seja uma pessoa abençoada financeiramente, ou de qualquer área da sua vida que você precisa de um conserto. O próprio Deus, estando junto com você, porque você lavou a sua vida no sangue do Cordeiro, aceitou Jesus como Salvador, e você foge do pecado, você crucifica a sua natureza humana, você prega o teu eu lá na cruz do Calvário, você deixa lá, você não deixa o teu velho homem reviver. O próprio Deus vai observar as suas necessidades e Ele mesmo vai acrescentar tudo aquilo que você precisa. Você só precisa se separar daquilo que é pecado, se separar daquilo que não presta, fazer uma ruptura. Sai da tua casa, sai da tua parentela, sai deste mundo corrupto e viva uma vida para Deus. O princípio da prosperidade de Deus é a presença do próprio Deus. O princípio é: se separe do pecado e viva as promessas que Deus tem para você. Amém? Deus te abençoe e espero que Deus tenha falado ao teu coração, assim como Ele tem falado no meu. Deus te abençoe, e se essa palavra falou contigo, dá uma curtida aí e compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas, em nome de Jesus.